Muitas vezes nós vamos entender que o próprio terapeuta, ele sente dificuldade em buscar uma alternativa terapêutica. Nós já falamos muitas vezes sobre isso, é um ponto que nós vamos ter que bater bastante, pensando aí na autorreciclagem do profissional, e nós vamos entender que isso acaba, assim, dificultando o seu avanço profissional, né? É como ser médico. Então, não é porque a pessoa é um profissional da área médica que ela não vai precisar de um, né? Ele atua na área da saúde, mas então ele não vai precisar de um médico, mas ele também é humano, ele também adoece. Podemos entender e interpretar do mesmo modo a nossa condição profissional de terapias. Então, nós temos que avaliar se o próprio terapeuta não banaliza a palavra terapia. Vocês entenderam? Será que o próprio terapeuta não banaliza a palavra terapia? Então, nós temos que avaliar, nós vamos ter que pensar, vamos ter que refletir. Então, veja bem, ó, isso acontece muitas vezes com aquelas perguntinhas básicas que você sente que até choca você, não é? É aquela perguntinha assim, ó, você não acha que seria legal você fazer uma terapia? Então, de novo, dependendo quem vem falar a você sobre isso, é um choque. Então, qual que é a sensação que acomete a pessoa? Se eu precisar de terapia, então, será que eu não sou um bom terapeuta o suficiente? Será que eu não sou bom o suficiente? Então, aquela sensação, ela ressoa. Por que eu estou trazendo isso para você? Geralmente, né, eu até me pego como exemplo, né, eu quero trazer minha própria casuística, para que você comece a entender o seguinte, peraí, todos nós em algum momento nós passamos por processos de reciclagem, e quanto mais nós tivermos lúcidos, perceptivos e conscientes sobre os detalhes que está nos aprisionando naquela condição, melhor e mais rápido é o seu processo evolutivo. Então, se você falar para um profissional que é das terapias, né, o que ele vai pensar? Ele já vai pensar assim, poxa, mas quem é esse cara que já está achando que sabe o que eu preciso? Se eu sou profissional que trabalha para desenvolver os outros, não é mais ou menos assim que acontece? Então, eu falo isso porque eu também já senti isso. Né? Eu já passei por isso, mesmo, olha como é interessante, aí vocês também podem compartilhar, mesmo sabendo que eu precisava. Então, eu tive momentos que eu fiz consultas médicas, né? Eu participei das minhas consultas médicas e eu tenho essa característica de querer conversar muito com o meu médico que vai me atender. Por quê? Porque eu entendo que o meu médico, ele precisa ser um pesquisador. Então, eu não vou aceitar uma consulta de 5, 10 minutos, em hipótese alguma. E geralmente nós temos que entender o seguinte, quanto custa o horário da tua consulta? Quanto tempo eu tenho? Isso é importante você entender, com o seu profissional que vai atender você. Então, quando eu converso com o meu médico, eu vou procurar expor a ele o que está acontecendo comigo. Então, joia, o que aconteceu algumas vezes que acabou me levando para uma autorreflexão? Essa sensação de eu chegar e o médico dizer, mas ô Simone, isso não pode ser um processo emocional? Né? Porque às vezes você está pesquisando uma determinada doença e você não encontra, não é físico, você faz exames, você procura vários especialistas, investiga e você não encontra nada, absolutamente nada. Chegou um momento que o médico falou para mim assim, ô Simone, não pode ser um processo emocional? Num primeiro momento, aquilo me chocou. Por quê? Porque eu pensei assim, puxa, mas será que eu estaria passando por isso nesse momento? E, poxa, sou eu que ajudo as outras pessoas. Então, veja aqui, pode acontecer de nós realmente estarmos precisando e alguém nos dar uma chamada e você banalizar, porque você também carrega um certo nível de preconceito em relação à própria palavra de precisar de terapia. Porque parece uma ofensa para você enquanto terapeuta. Entende? Então, nós temos que avaliar e sim investigar. Então, eu pergunto até que ponto nós, enquanto terapeutas, né, nós não estamos banalizando a necessidade e a visão que nós estamos construindo sobre o que é necessitar de uma terapia. Vocês entenderam? Então, nós vamos ter que avaliar. Então, precisamos quebrar esse estigma cada vez mais
ampliando a nossa profissão, sendo exemplo das possibilidades de evolução.